Eu não sei se vocês estão sabendo já, mas essa semana nós descobrimos que o apelidinho do Bolsonaro nos círculos do poder, entre ministros e entre assessores do Bolsonaro e entre pessoas próximas do Bolsonaro, é Rainha Louca. E parece que o Bolsonaro não gosta muito do apelido não, mas pegou na verdade, né? Quando você não gosta do apelido é quando ele realmente pega. Quando eu publiquei isso na internet dias atrás, algumas pessoas disseram que era machista usar esse apelido, né? Rainha Louca para o Bolsonaro, embora na verdade seja uma clara referência a uma personagem da literatura, que é a Rainha de Copas, do livro clássico da literatura, do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, porque a Rainha Louca, a Rainha de Copas, no livro do Lewis Carroll, na história da Alice, é uma rainha que, quando é contrariada, manda cortar a cabeça das pessoas, né? Tem a frase clássica dela, né? Cortem as cabeças! Então, o Bolsonaro é a Rainha Louca do livro do Lewis Carroll, porque quando ele é contrariado por algum ministro, por alguém próximo dele, o que ele quer fazer é cortar a cabeça dessa pessoa. Não no sentido literal, obviamente, né? Que é exonerar a pessoa, demitir o funcionário. E ele ameaçou essa semana demitir o Mandetta e foi controlado por pessoas próximas dele, né? Pela ala militar, segundo as histórias que nos chegaram. Então conseguiram segurar a Rainha Louca. E hoje teve uma notícia boa também, que foi uma decisão do ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que proíbe que o governo federal, que o Bolsonaro ordene a volta ao trabalho, contrariando assim decisões de municípios e estados. Então, segundo o ministro Supremo, o Bolsonaro não tem essa autoridade para fazer isso, ainda mais porque contraria também instruções ou recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ou seja, o que a gente tem visto agora, e eu mencionei em vídeos recentes isso, é o constante isolamento do Bolsonaro, cada vez mais fechado no seu núcleo ideológico. Alguns dizem ou sugerem que ele está sendo tutelado pelos militares agora, que na verdade o general Braga Neto é quem manda ali. Até o Meteoro Brasil fez um vídeo ontem falando sobre isso. A gente não sabe, a gente não tem certeza se isso é verdade ou não, mas é a conversa que tem circulado. E agora também o Supremo tem servido ali para moderar um pouco os ímpetos do Bolsonaro. Tanto o Supremo quanto o Congresso. Você tem visto agora como os outros poderes têm desempenhado um fator moderador aqui nos ímpetos bolsonaristas e mesmo no próprio governo dele, a ala militar e pessoas próximas dele também tentando conter essa sandice bolsonarista, de querer mandar embora, por exemplo, o ministro da Saúde em meio a uma pandemia. E o ministro da Saúde, que convenhamos aqui, tem sido muito popular. Mesmo com a esquerda, mesmo com progressistas, as pessoas não veem com bons olhos a queda do Mandetta agora, porque eles sabem, nós sabemos na verdade, né, todos nós sabemos que se cair o Mandetta, quem entra no lugar será muito pior. Porque o Bolsonaro tem uma capacidade de escolher substitutos para ministros ruins, ele tem uma capacidade de escolher pessoas muito piores. Por exemplo, lembramos aqui o Welles, que era ministro da Educação, que era péssimo, era incompetente, e ele substituiu um incompetente por um sádico, incompetente também. Então é complicado, a gente não pode esperar que caia o Mandetta e entre alguém melhor, não vai acontecer isso. Então é importante que a gente veja agora os poderes se articulando para tentar preservar um pouco a estrutura. Embora, na verdade, o ideal mesmo seria a queda do Bolsonaro. Eu acho que a única saída nesse momento seria a queda do Bolsonaro e botar alguém ali que possa tocar as coisas adiante sem essas crises autocriadas e constantes. Bem, então eu não vejo que o apelido de Rainha Louca seja machista nesse sentido, porque tem uma referência clara ao livro do Lewis Carroll. Há um personagem que enfeixa esse ímpeto de degolar qualquer um que discorde dela, no caso, né? Cortem as cabeças! E como mencionei aqui também recentemente, é isso que distingue um líder de verdade de um chefe. Porque o chefe é aquele lá, eu mando, eu sou teu chefe, você me obedeça. E um líder é alguém que inspira os outros. É alguém que aprende com seus erros, é alguém que aprende com as pessoas a quem ele lidera, uma pessoa capaz de ouvir crítica, uma pessoa capaz de crescer na liderança. O Bolsonaro não é um líder. O Bolsonaro é o típico chefe escroto que você mal quer ver a cara dele porque é um nojento. Então, deve ser um ambiente bastante tóxico trabalhar junto com o Bolsonaro e, nesse sentido, permanecer nesse cargo. O Mandetta demonstra uma certa capacidade de engolir sapos, mas também uma responsabilidade diante desse momento. E essa blindagem agora em torno dos governadores, dos prefeitos, vai contribuir sim para a redução do pior cenário, que seria a disseminação por todo o país e principalmente nos bairros mais pobres. Na verdade, quem pode estar em casa agora, você pode estar aí isolado, em quarentena, sem precisar sair de casa, você é privilegiado sim, porque tem muita gente que não tem essa opção e que está trabalhando ainda. Eu vi alguns vídeos agora, assisti uma série de vídeos na verdade, né,
tanto no canal do Ferrez, quanto no canal da blogueira de baixa renda. Blogueira de baixa renda! Eu assisti alguns vídeos deles e eu fiquei um pouco estarrecido a você perceber como as coisas estão operando normalmente ainda. Tem um vídeo semana passada do Ferrez no qual ele fala sobre como está Capão Redondo e as pessoas na rua trabalhando, feira de rua. Então isso é muito impactante, porque na verdade você tem vários Brasis, né? Não é apenas o Brasil da classe média, de uma elite que pode ficar em casa, mas tem um Brasil bastante duro e real, na qual as pessoas têm que trabalhar. Tem um outro vídeo da blogueira de baixa renda, da Nathalie, que ela mostra o bairro dela, como está operando ainda, e ela fala da mãe dela que tem que trabalhar. A patroa quer que ela vá trabalhar. O nosso grande receio, no final das contas, é justamente o impacto que isso vai ter nas pessoas que já são mais fragilizadas, que já estão em condições de tremenda desigualdade, que não pode se dar o luxo de ficar um mês em casa sem trabalhar, e que só agora, só a partir dessa quinta-feira, vão começar a receber a renda básica de emergência. Inclusive, eu li uma notícia mais cedo agora dizendo que o Mandetta está conversando com o crime organizado, com traficantes e com milicianos para que o Ministério da Saúde possa atuar em certas comunidades controladas pelo tráfico ou por milícias. Porque são locais nos quais o Estado geralmente não tem uma entrada, e é justamente nesse vácuo do Estado que o crime organizado se prolifera, consegue tomar o poder. Então, por um momento, você vê agora o integrante do governo, que tem sido a voz da sanidade, por incrível que pareça, tem sido a voz da sanidade desse governo, dizendo que até com o crime organizado eles vão negociar agora para poder prestar socorro para as pessoas. Essa é a hora de deixar de lado a demagogia política e começar a aplicar medidas eficazes para isso. Tem uma coisa que a Nathalie falou ali, que eu achei bem interessante. Eu já fiz aqui o vídeo dela, que ela menciona isso, que é o vídeo do Mov Show, que diz o seguinte: blogueira de baixa renda mostra a quarentena na favela. E ela diz ali num ponto, ela mostra uma cena de uns rapazes jogando futebol e todo mundo na rua, e ela fala assim, olha, a mensagem não chega na periferia. As pessoas não entendem o que está sendo dito. Tipo, não fala a linguagem da população. E esse é um grande abismo que a gente tem que superar. Porque não adianta vir aqui e dar dados, jogar gráficos, jogar estatísticas, jogar um monte de informação, sendo que essa informação não chega na população. E você tem no Brasil um público que é carente não apenas no sentido material mesmo, de recursos, de condições de vida, mas também carente em termos de acesso ao conhecimento. Então se vem aqui e joga um monte de dados para as pessoas, elas não vão entender. E aí é o grande desafio nosso, porque a gente não quer ser alarmista aqui, a gente não quer criar pânico nas pessoas, mas por outro lado, as consequências de desrespeitar as normas, de desrespeitar as instruções para evitar bolinho, né, evitar aglomeração, evitar todo mundo junto ali fazendo festa, desrespeitar essas regras vai gerar sim o pior cenário, que é a proliferação sem controle. Se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos agora, que é o país que mais tem número de casos lá e que logo vai superar o número de mortes da Itália e da Espanha, que são os países que mais têm mortes até o momento. Nos Estados Unidos, no estado de Nova York, que é o principal foco lá nos Estados Unidos, lá você tem os bairros mais afetados lá, são os bairros mais pobres. Então a comunidade latina, a comunidade negra norte-americana, ela tem sido muito afetada. Principalmente porque você não tem as condições de isolamento social também, porque muita gente mora na mesma casa. E por outro lado, porque essas pessoas não podem parar de trabalhar também. Quem está em condição precária financeira não pode se dar o direito de ficar um mês sem trabalhar. Ainda mais nos Estados Unidos, que você tem uma grande comunidade de imigrantes ilegais, por exemplo. Essas pessoas não vão receber ajuda do governo. Os brasileiros que estão lá agora nos Estados Unidos, ilegais, indocumentados, eles estão pedindo ajuda para o governo brasileiro para poder se manter. Então a situação é muito complicada mesmo. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos da Nathalie, a blogueira de baixa renda, no qual ela mostra lá a realidade na favela que ela mora, o que está acontecendo lá, e também assistam os vídeos do Ferrez. Ele tem feito uma série de vídeos sobre esse assunto aqui nos últimos dias. Assistam o que ele tem para dizer, porque é assustador você ver a desconexão que existe entre uma classe média que pode sim se dar o luxo de ficar em casa e o mundo real de milhões e milhões de brasileiros que não podem se dar esse luxo e que estão vivendo normalmente, por incrível que pareça, tendo que o pior não chegou no Brasil ainda. Aqui na Europa, que veio primeiro, a gente está no pico agora, a gente está no surto maior, os hospitais já estão superlotados, já teve muita gente já morreu. Isso agora está nos Estados Unidos, estão chegando no auge do surto lá agora em Nova York. A gente verá muitas mortes lá também. E no Brasil não chegou o pior ainda. E outra coisa que a gente sabe também é que os casos, a contagem de casos de morte está subnotificado. Então, possivelmente agora, há muitos mais casos do que estão sendo contados e muito mais mortes também. Os números são baixos no Brasil porque eles não estão fazendo teste suficiente para poder calcular, ter uma estimativa correta do que está acontecendo. Assim como diz o Ferrez ali, eu acho que ser otimista nessa hora é muito ruim. É minimizar o potencial destrutivo desse vírus, é minimizar o potencial de mortes, e isso vai levar as pessoas a relaxarem.
nesse momento. Então, acompanhe o que está acontecendo, passem adiante as mensagens para as pessoas. Se você tem funcionários ou se você tem uma empregada doméstica em casa, dê uma folga remunerada para esse funcionário para que ele possa ficar em casa também. Quem tiver condição de ajudar agora deve ajudar, porque o cenário é assustador. Eu relembro aqui o que a gente viu no Equador. Agora paramos de ver notícias sobre isso, não sei o que aconteceu lá, não sei se reduziram os casos, mas no Equador a gente viu cenas horríveis recentemente. Em Guayaquil, uma cidade que tinha muitos casos e eles não tinham como enterrar os corpos e estavam deixando os corpos na rua. Porque o governo não tinha estrutura para poder lidar com isso, não tinha leitos nos hospitais, não estavam indo recolher os corpos nas casas das pessoas, então assim, entrou em colapso total. E o meu receio é que isso possa acontecer no Brasil também. E o Átila Yamarino, nas lives dele, também falou isso várias vezes, como a gente não tem modelos de disseminação de epidemias em favelas. Então a gente não sabe como o vírus vai se comportar quando chegar nos bairros pobres na periferia do Brasil. A gente não tem ideia de que vai acontecer. Esse é o fato, a gente não sabe. E quem disser para você que sabe o que vai acontecer, não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer em termos de contaminação, quantas pessoas vão morrer no final, quantas pessoas serão contaminadas, quanto tempo a gente ficará de quarentena. Nós não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer depois em relação à economia, a gente não sabe. A gente não sabe quantos milhões de desempregados, quantas empresas vão falir, a gente não sabe dizer se será uma crise grave ou uma crise gravíssima, a gente não sabe dizer. Estamos tentando projetar as coisas aqui, os cenários, tentando imaginar o que pode acontecer, elaborando hipóteses, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Esse é o fato. Por isso que é importante se precaver, tentar evitar o pior dos cenários. Então eu vou te apresentar aqui as reportagens sobre a decisão do ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, proibindo que o Bolsonaro reabra a economia, que é o que ele quer fazer, na verdade. Ele quer jogar os brasileiros para a morte, ele quer abrir a economia e que você volte a trabalhar, pegue a doença, morra, porque ele não se importa com você. Esse é o fato também. Outro fato nesse vídeo. Vou já também os links para os vídeos do Ferrez, também para o vídeo da Nathalie, da blogueira de baixa renda, no qual ela mostra como está a vida na favela. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Primeiro, sobre a decisão do Alexandre de Moraes, e segundo, também, se você é da periferia, como que você tem visto agora o dia a dia no seu bairro, se está tudo normal, se está diferente. Eu senti, para ser bem sincero aqui, na Espanha, eu senti que nesses últimos dias, quando começaram a surgir notícias de que estava melhorando o cenário, de que estava começando a cair a curva de contágio aqui, eu senti que as pessoas começaram a relaxar um pouco. E isso é muito perigoso, porque agora, na hora que está caindo, que a gente tem que aguentar as pontas e suportar, passar até o final. E no Brasil, que nem começou ainda de fato, então eu não sei também como as pessoas estão lidando com isso. Me diga no comentário o que você pensa sobre essas coisas, deixa aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!